Você é profissional de saúde, acompanhou um caso raro e a conduta foi um sucesso? Saiba que você tem uma mina de ouro nas mãos para a publicação. Sim, esse um paciente pode ser um relato de caso que você pode publicar e melhorar o seu currículo. Mas agora você deve estar se perguntando, beleza, mas relato de caso precisa da aprovação no Comitê de Ética via Plataforma Brasil? Precisa sim. Depois da vinheta, eu vou te explicar como submeter um relato de caso no sistema da Plataforma Brasil. Não saia daí. Então, o que você vai ver neste vídeo? Primeiro, o que é um relato de caso. Depois, qual a diferença entre projeto de relato de caso e relato de caso. E, na sequência, como submeter um relato de caso no sistema da Plataforma Brasil. Então, primeiro, né, o que seria esse relato de caso? Então, relato de caso, ele só é aplicado para projetos na área da saúde, certo? Então, se você é educador físico, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico, ou seja, qualquer profissional da área da saúde pode escrever um relato de caso, tá? Esse relato de caso, ele vai vir da prática cotidiana, né, da sua prática profissional. Então, você atendeu aí um paciente, né, de um caso inédito, um caso interessante, você aplicou uma conduta terapêutica, uma conduta profissional que foi de sucesso e ainda não foi descrita na literatura, ou seja, ainda não foi publicado. Então, esse é um caso que pode ser escrito e é um artigo que pode ser publicado, certo? Esse artigo ele tem uma característica descritiva, onde você vai descrever o caso, você vai refletir quais foram, né, os possíveis caminhos que levaram àquele resultado, tá bom? Por isso ele não tem grupo controle, afinal de contas você vai trabalhar só com um paciente, certo? Ele vai trazer um fato inusitado, né, algo novo, inédito, né, um fato importante e relevante que ainda não tenha sido discutido em outros trabalhos e importante que já aconteceu, certo? Então, se é relato de caso é porque já aconteceu, ok? Mas, Paula, qual a diferença entre projeto de relato de caso e relato de caso? Então, para a Plataforma Brasil, né, existe essa diferença, tá? Essa diferença ela está citada lá na Carta Circular número 166 de 2018. Para a Plataforma Brasil, é considerado projeto de relato de caso aquela ideia, né? Um projeto é uma ideia, certo? Aquela coisa que ainda vai acontecer, é aquele delineamento que você fez do que ainda vai ser realizado, certo? Então, o projeto ainda vai acontecer. Nesse caso, você submete no sistema da Plataforma Brasil um projeto, certo? Um projeto de como você vai conduzir esse relato de caso. Então, você já tem a ideia de como a coisa vai acontecer, você escreve um projeto antes dela acontecer, dizendo qual é o seu planejamento para fazer essa pesquisa, certo? Agora, se você atendeu um paciente, desenvolveu uma técnica nova, teve sucesso e só depois você pensou, eu poderia publicar isso? Você também pode. Agora, nesse caso, você vai trabalhar com relato de caso. O que é o relato de caso? É o artigo já escrito, tá? Então, você vai mandar para a Plataforma Brasil o artigo já escrito antes de ir para a revista. Tudo pronto, como se ele fosse para a revista. Mas, ao invés de mandar para a revista, você manda primeiro para a Plataforma Brasil. Com a aprovação da Plataforma Brasil, você pega o número de aprovação, adiciona no relato de caso e, finalmente, submete na revista, certo? Então, nesse caso, você vai submeter o artigo de relato de caso na Plataforma Brasil, certo? Quando você submete o projeto, você vai submeter o projeto mais o termo de consentimento livre e esclarecido, que ainda vai ser assinado pelo participante, certo? No caso do relato de caso, como é uma pesquisa que já aconteceu, você vai submeter o termo de consentimento livre e esclarecido já assinado pelo participante. E se o comitê de ética pedir algum tipo de correção, né, pedir para você corrigir alguma pendência e essa pendência seja no TCLE, você vai ter que submeter o TCLE corrigido com a nova assinatura do participante, certo? Então, para relato de caso, ele sempre vai junto o documento já assinado, porque a pesquisa já aconteceu. Paula, como que eu submeto no sistema da Plataforma Brasil? De uma forma muito semelhante a um projeto convencional, certo? Agora, a diferença vai ser em duas abas, basicamente. Na aba 2, né, onde tiver assim, propósito do estudo da Organização Mundial da Saúde, ou seja, OMS, você vai escrever a seguinte frase nesse campo. Estudo observacional e de braço único, certo? Tanto para projeto de relato de caso, quanto para o artigo de relato de caso.
Na aba 4, onde tiver delineamento do estudo, né, no campo desenho, você vai preencher assim, estudo observacional descritivo. Aqui você ainda pode, né, colocar ali o passo a passo de como você vai fazer, né, qual é o planejamento para a pesquisa, ou você pode deixar só assim, estudo observacional descritivo, tá? Vão existir alguns campos que talvez eles não se apliquem à sua pesquisa, tá? Isso vai depender do cunho, né, da característica de cada estudo. Então, se o seu estudo tiver essa característica de não fazer sentido com aquele campo, então você preenche e não se aplica. Um exemplo é o campo hipótese, certo? Para estudo de caso, né, não tem por que você colocar hipótese, né? Não faz sentido. Então, ali naquele campo você preenche, não se aplica, certo? Não para relato de caso que já foi, né, realizado. Agora, se no seu projeto de relato de caso fizer sentido colocar uma hipótese, tudo bem, você pode colocar. Aqui eu coloquei um exemplo, né, onde você pode colocar a resposta não se aplica. No caso, né, do projeto de relato de caso na aba 5, ou seja, na aba onde você vai anexar os documentos, você vai anexar o projeto, né, no campo projeto detalhado e o TCLE sem assinar, porque ainda vai ser, a pesquisa ainda vai começar, você ainda vai apresentar a pesquisa para o participante e ele ainda vai assinar. Caso você esteja submetendo um relato de caso, você vai anexar ou no campo projeto detalhado o artigo final, como se fosse para a revista, né? Vai anexar o TCLE já assinado pelo participante. E se o comitê de ética depois pedir alguma correção no TCLE, você vai pegar uma nova assinatura, como eu já falei, e anexar esse novo documento novamente assinado, certo? Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse sobre Plataforma Brasil, escrita acadêmica e pós-graduação. Vai ser um prazer ter você conosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.